Há momentos na vida em que o corpo pode sim desenvolver reações alérgicas a substâncias que estávamos acostumados a usar sem nenhum perigo. Mas quando essa alergia te traz dores, diversas internações, usos de medicamentos fortes e muitas dúvidas, aí o problema fica muito maior. No Você Bem Melhor de hoje, nós vamos acompanhar uma história de luta em que encontrar o diagnóstico é essencial para respirar com a sensação de esperança. Mas antes da gente conhecer a nossa convidada, eu quero saber com você de casa. Está nos acompanhando? Pega aí o seu Instagram, abre @dr.rodrigogurgel, que lá nós temos todos os nossos programas, todos os nossos convidados, todos os diagnósticos e todas essas histórias de superação. Diz pra mim o que você quer assistir, se você tá gostando, o que a gente pode melhorar, ou se você já conhece alguém que passou por um momento de superação, ou então você mesmo. Manda pra cá que a gente quer conhecer a sua história. Todo mundo tem que conhecer e saber que é possível sim sair desse grande problema que parece sem saída e sem solução. E nós temos uma mensagem. Vamos lá? Mensagem da Shirlene Marques. Eu também tenho a síndrome de Ehlers-Danlos, que foi um dos nossos episódios aqui. E agradeço pelo programa, foi lindo, foi mesmo. Foi um programa de grande superação, foi um programa de grande ensinamento, mas foi um programa de grande emoção. E agora nós vamos receber a nossa convidada, a artesã Cíntia Rocha, para contar essa história. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco dessa história, divulgando um pouco do que está acontecendo. Vamos lá? Para a gente, o pessoal de casa, poder saber o que está acontecendo. Pode ficar sentadinha, à vontade. Cíntia, conta para mim. Como é que tudo começou? Essa história que te trouxe até aqui para compartilhar. Primeira dor, primeiro momento, primeiro sintoma e quando começou? Então, em 2015, eu tive uma alergia sistêmica. Ela se chama Stevie Johnson. E aí, essa alergia foi porque eu estava com uma dor no ouvido e aí eu fiz o uso da dipirona. E aí, eu comecei a ficar com muitas manchas e placas pelo corpo e fui até a emergência, fiz as medicações de emergência normal e voltava para casa e retornava. Mas você tinha aquela dorzinha no ouvido normal? Tudo começou com uma dorzinha no ouvido. Dipirona é uma medicação normal que a gente usa no dia a dia. Normalmente as pessoas, embora a gente fale assim, não pode usar o medicamento sem prescrição, mas é muito corriqueiro, a não ser que as pessoas em casa, saibam que tem a alergia. Mas até então você não tinha nenhuma alergia. Nunca E aí tive. você usou via oral, E aí, o que começou a acontecer no seu corpo a partir desse momento? Eu fui ficando com placas e manchas pelo corpo. Vermelhas. E começou nos olhos, e aí depois passou pro rosto, e aí foi passando para a perna, pro braço. E aí quando eu vi, eu estava com o rosto todo inchado, com a pele toda diferente do meu normal. Isso. E aí fui para a emergência, cheguei lá na emergência, fiz as medicações. Venosas? Isso. Ficou em observação? Fiquei em observação, só que não passou. E ainda continuei fazendo processo alérgico, e aí eu tive que internar para não ter o risco de fazer o edema de glote, Mas nesse momento, você teve o diagnóstico do Stevie Johnson, como é que foi isso? Então, eu fui ter esse diagnóstico depois, porque depois que apareceram outros problemas, e aí como eu tinha tido fotografado o que aconteceu comigo e também acabei pegando o histórico das internações, e aí eles viram lá que realmente era isso que eu tinha, que eu tive naquela ocasião, uma alergia sistêmica. Tem imagem? Eu estava pior que isso. Nossa, caramba, ficou bem inchado, bem vermelho, com os pontos. Olha a mão. Nossa, bem inchado mesmo. Isso foi questão de quanto tempo? Mais ou menos horas? Isso aí você já internada? Isso. Já tinha feito medicação? Eu fiquei indo à emergência. Essa daí foi da cirurgia que eu fiz no quadril. Tá, entendi. Caramba, então você teve vários... Tive. Essa daí sou eu aprendendo a andar, porque eu fiz as cirurgias, eu tive que passar pelo processo tudo de novo, de aprendizagem. E aí, como é que eles chegaram para você e falaram, então você tem uma alergia sistêmica, e a partir dali, o que você fez, o que aconteceu? Eu fiquei internada, fiz uso das medicações, o usual, que é o corticoide, E aí, conforme o tempo da internação, foi resolvendo o problema e a alergia foi passando.
Mas aí eu me recordo que em 2016 eu fui subir uma escada e comecei a ter dor na parte lateral da coxa, no glúteo, então caminhava já assim com muita dificuldade. Nossa, então uma coisa que era da pele, com um diagnóstico fechado, um tratamento realizado, e aí você começa a desenvolver outras coisas diferentes. Isso, me assustou bastante. Você sentia essa dor, era uma dor de quadril, então. Te dava dificuldade de andar? Sim, tinha dificuldade para andar, aí eu tive que recorrer ao uso de muleta, porque meu marido, eu lembro de uma ocasião que meu esposo, ele me carregava assim para dentro de casa para fazer atividades básicas normais, assim, do dia a dia, porque eu não aguentava caminhar por longos períodos. Assim. Certo, mas ficava em pé, parada, normal? Conseguia ficar em pé, mas assim, levantar a perna, doía, para baixar, doía, coisas básicas que a gente faz, varrer uma casa, por exemplo, caminhar longos períodos, isso me custava bastante, assim. E aí, como é que desenvolveu? E é uma dor muito intensa também. Certo. Quando você começou a sentir essa dor, qual foi a primeira coisa que você fez? Eu busquei um reumatologista, que foi o que veio na minha cabeça, assim, que eu poderia pensar, um ortopedista. Então eu fui no reumato e depois fui no ortopedista. E aí o reumato, ele fez as avaliações, me pediu exames de imagem e aí eu fui atendida pelo SUS. Aí fez exames de imagem, aí fiz a solicitação, só que demora um pouquinho. E mesmo nesse período eu ainda continuei, eu estava na residência na ocasião, sou enfermeira de formação, então ainda continuei trabalhando. Mesmo com a dor? Mesmo com a dor. Agora sim, só abrir um parênteses, você falou que você foi pelo SUS com muita dor, pediram os exames. Quanto tempo demorou para sair esse exame? 6 meses. 6 meses, você 6 meses com dor. Estava medicada para essa dor? Como é que era isso? Então, eu estava usando Tramal para dor, que como eu sou alérgica de pirona, então só me restou mesmo usar o Tramal. E como é que você usava esse Tramal? Eu tinha prescrição médica e eu usava ele assim em momentos de dores bem intensas. Entendi. Quando eu não estava assim aguentando muito. E você isso que eu queria saber, você traz essa questão do não aguentar para fazer o uso, talvez até pela sua consciência também, por ser enfermeira, né, ter um conhecimento em relação a isso. Porque o que eu acho que é importante a gente ressaltar para as pessoas de casa é que, assim, é aquela velha frase, né? Quem tem fome, quem tem dor, quem tem câncer, né? Que não é o seu caso, mas tem pressa, né? Então, assim, é um absurdo quando a gente encontra dentro do sistema único de saúde, que dá certo para muitas coisas, sim, tá? A gente não está aqui fazendo uma crítica destrutiva do sistema completo. Mas é importante saber que as pessoas têm dor. E quando elas apresentam uma dor extrema, é preciso, sim, de alguma prioridade para que isso seja resolvido. Porque ela tinha a dor, apresentava a dor, ficou 6 meses aguardando um exame que poderia dar a ela um direcionamento de retirar essa dor, de tratar a doença da maneira certa e parar de ficar ali sem saber o que fazer, que dor é essa, qual é o meu diagnóstico. Então, fechar o diagnóstico de algo é importante para o tratamento correto. Porque o que aconteceu? Ela falou aqui, ela tomou o Tramadol, que é o Tramal. E eu perguntei como ela tomava isso, né? Porque é uma receita controlada. Eu tomava quando eu sentia dor extrema. Mas a pessoa que não tem conhecimento vai começar a tomar esse medicamento para não sentir a dor. Ao invés de sentir a dor extrema para sentir um alívio ao tomar o medicamento, ela começa a tomar para não sentir a dor. E o efeito sobre o rim do Tramadol em doses exageradas é imenso. Dá uma nefropatia, ou seja, dá uma inflamação, pode chegar até a inutilização daquele órgão, a falência daquele órgão, por conta de um medicamento que ela estava usando para se salvar, porque sentir dor é horrível, ninguém quer sentir, você entra num estado de loucura onde você quer ficar bem, mas aí você tem um medicamento que pode te prejudicar. Então, assim, eu acho que as nossas autoridades têm que tomar um pouquinho mais de cuidado e os próprios médicos dessas unidades também têm que forçar um pouquinho para que esse resultado saia, porque funcionário tem, aparelho tem e às vezes só não tem a boa vontade de carimbar esse resultado e entregar. A gente está ali para trabalhar. Se não quer trabalhar, ali não é o seu lugar. Né? Vamos lá, vamos continuar. E aí eu fiz o
exame de imagem. E aí depois a gente fez um outro exame, que foi um raio-x, que foi um pouco mais rápido, mas a gente precisava de uma RM, que é uma ressonância magnética, para poder chancelar e ver o que de fato eu tinha ali no meu quadril. Perfeito. E aí chegamos à conclusão que eu tinha a osteonecrose bilateral. E ela estava com um colapso de 2 milímetros na parte esquerda, artrose também. Certo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma paradinha agora na sua história, tá? A gente vai continuar para a gente desvendar o diagnóstico e conversar um pouco mais à vontade sobre isso. E você de casa, tá assistindo? Tá acompanhando a gente? Se não tiver, abre lá seu Instagram, @dr.rodrigogurgel. Acompanhe os nossos casos, acompanhe a nossa história, acompanhe a nossa evolução, faça parte dessa nossa família do Você Bem Melhor. Eu quero te ouvir, eu quero te ver se você tem alguma coisa para me mostrar ou então para indicar. Nossa produção está aí atrás de grandes e novos casos para você de casa saber que é capaz sim de ficar bem melhor. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Sai daí não que a gente volta. Estamos de volta com Você Bem Melhor e hoje nós estamos conhecendo a história da Cíntia. A Cíntia que teve uma reaçãozinha alérgica ao tomar uma dipirona por causa de uma dor de ouvido. Placas vermelhas, corpo inchado, mas foi lá para o hospital, fez a medicação de emergência e melhorou. Porém, ela foi diagnosticada com uma alergia generalizada chamada síndrome de Stevens-Johnson. O tempo passou, o tratamento estava sendo feito, porém ela evoluiu de uma maneira não muito satisfatória, com algumas dores nas articulações, tanto para andar quanto parado. E aí nós vamos, junto com a Cíntia, aqui, de uma forma um pouquinho diferente hoje, saber qual era o diagnóstico. Então, Cíntia, vamos ver aqui. O diagnóstico inicial da Cíntia é o de osteonecrose, né? E para nos ajudar a falar sobre a osteonecrose, que é o primeiro diagnóstico, na verdade, eu tenho aqui comigo online a doutora Maria Carolina Alves Coelho, que é coordenadora do Ambulatório de Osteometabolismo da UERJ. Maria Carolina, olá, muito boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigado, Tudo viu? bem, obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade de tão longe, aí dar uma paradinha no seu trabalho que é tão importante para estar aqui com a gente, ajudar a desvendar esse diagnóstico e falar um pouco mais sobre tudo isso. Pode falar para o pessoal de casa onde a gente te encontra, eu já falei que você trabalha na UERJ, você tem rede social, como é que a gente faz para falar contigo? Isso. Na verdade, a Cíntia chegou até mim porque eu tenho um ambulatório chamado Ossos Fortes, que é um ambulatório especializado em pacientes que já tiveram algum episódio de fratura. Então, um paciente que tem osteoporose e, por conta da osteoporose, já tiveram alguma fratura por fragilidade. Eu tenho, inclusive, um Instagram, a doutora Maria Caroline Alves Coelho, onde eu falo um pouquinho mais sobre a doença, a osteoporose, apesar de não ser a doença da Cíntia, mas ela acabou chegando por mim e conhecendo por conta desse ambulatório chamado Ossos Fortes. Porque a gente tem um ambulatório, além desse, um outro ambulatório que é especializado em doenças osteometabólicas de forma geral, onde vem gente do Brasil inteiro. É tudo de osso, né? Tem problema ósseo, vai lá na Maria Carolina que ela vai ajudar. É isso. Isso é bom, é ótimo saber disso. Só casos fáceis. Nossa, mas aqui, ó, o da Cíntia não é tão fácil, né? Fala pra gente, o que é a osteonecrose? Bom, na verdade, a Cíntia, ela abriu o quadro há mais ou menos de 10 anos atrás. Foi depois desse episódio que ela teve de Stevens-Johnson. Na verdade, assim, Stevens-Johnson é uma reação imunológica. Pode ser provocada por medicamento. No caso dela, foi provocado pela dipirona, onde acaba a dipirona ativando o nosso sistema imune. E quando ativa esse sistema imune acaba ativando outras células e acaba produzindo uma inflamação exacerbada. E essa inflamação exacerbada vai acabar atacando a epiderme da pele. E aí, com isso, essas lesões que a Cíntia teve, tá? Foi tratado com corticoide, que é a forma, geralmente, que trata a doença, e depois de praticamente 1 ano foi quando ela começou essa dor e teve esse diagnóstico dessa osteonecrose bilateral que ela teve no fêmur. Assim, a gente não sabe se possa ter alguma relação causal ou não com isso que ela teve anteriormente, com Stevens-Johnson, tá? Sim. A fisiopatologia da doença dela, da osteonecrose, então ela tem como se fosse uma morte celular óssea, tá? Provocada, talvez, uma das teorias é que ali os vasozinhos que irrigam aquele osso por alguma
por algum motivo, tem uma dificuldade de chegar fluxo sanguíneo, tá? Então, há uma parada ali de fluxo sanguíneo, levando à necrose e à morte dessa célula óssea. Tá? Uma das teorias pode ser provavelmente por episódios de trombose, microtrombos. Certo. Talvez ela faça nessa microcirculação como se fossem uns trombozinhos. E esses trombos acabam obstruindo a passagem ali do fluxo de sangue e, com isso, leva a essa morte celular que a gente chama de osteonecrose. Tá. Mas assim, ela está relacionada ao Steve Johnson? Ou não? Pode ser algo... A gente não tem essa certeza. Pode ser que sim, como pode ser que não. Assim, porque assim, o Steve Johnson já é uma doença relativamente rara. Então, assim, a gente tem alguns relatos da literatura que depois de um episódio de Steve Johnson, que você pode desencadear outras reações autoimunes, outras doenças autoimunes. Sim. Por ele ser imunomediado, você pode gerar outras doenças imunomediadas. Certo. No caso da Cíntia, a gente está fazendo uma série de investigações. Perfeito. Ela já investigou anemia falciforme para ver se ela poderia ter algum defeito na própria hemácia que fizesse com que a hemácia, quando chegasse lá naquele vaso menorzinho, obstruísse e não deixasse com que o fluxo fosse adequado para aquela região. Perfeito. Uma das principais hipóteses que a gente tem para a Cíntia, tá? Estão dentro do espectro das doenças reumatológicas. Certo. Inclusive, uma delas é chamada de síndrome do anticorpo antifosfolipídio, no qual a gente tem a produção de anticorpos e esses anticorpos acabam levando a fenômenos de trombose, pela presença desses anticorpos. Sim, sim. É só quando a gente fez a investigação, esses anticorpos delas são negativos, mas isso não exclui a doença. Entendi. É por isso que torna tão difícil, às vezes, a gente dar o diagnóstico de algumas doenças reumatológicas, porque às vezes levam anos para a gente conseguir o quadro clínico completo, todo florido, para a gente fechar o martelo que é aquilo. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho com a Cíntia. Cíntia, e aí? Como é que você recebeu esse diagnóstico? Como é que foi dali para frente isso? Porque você teve que fazer algum procedimento, como você mostrou. Como é que foi isso? Isso. Em 2018, em 2019, eu tive que colocar próteses nos quadris, porque eu já não estava aguentando mais andar assim, sem sentir dor. Certo. Então, chegamos à conclusão que precisava colocar prótese, mesmo com a idade, eu não tinha nem 30 anos ainda. A minha segunda prótese foi em 2019, eu tinha por volta de 28 anos. Certo. E aí, logo depois, a gente deu uma pausa aí, fui fazendo reabilitação e tudo, né? Como mostrou no vídeo, eu tive que reaprender a andar novamente, passei por muita fisioterapia, enfim, fiz a reabilitação bem completa e hoje eu ando bem. E aí, quando foi em 2021, aí apareceu outra necrose óssea, né, osteonecrose nos ombros, bilateral. E aí, em 2022, apareceu outra necrose óssea nos joelhos. E aí, assim, importante dizer, até a doutora sabe, que a gente até ficou um pouco assustado porque eu não tive mais contato com o corticoide. Sim. Que foi lá em 2015. Teve esse tempo todo, bem distante, assim, sem o uso dessa medicação. E mesmo assim, eu ainda venho fazendo necroses ósseas espontâneas, vamos dizer assim, né? Que eu não sei nem se essa nomenclatura não, correta de se dizer. É isso mesmo que a gente quer. A pessoa tem que entender da forma mais fácil. E aí, em 2022, foi as necroses do joelho. Certo. Em 2023, aí eu não tive nenhuma necrose, mas eu engravidei. Aí eu engravidei, tenho uma filha, o nome dela é Estela. E aí a gente fez o acompanhamento bem Nossa, e dentro desse âmbito, né? Isso. Como é que foi? Assim, foi assustador, porque eu fiquei com receio, assim, dela também, da bebê, né, de acabar minha saúde, prejudicando a saúde dela, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, assim, os médicos me acompanharam bem de perto, tudo bem direitinho, só que quando ela nasceu dia 10/7 de 2024, nesse mesmo ano eu fiz outras necroses, que foi em agosto. Eu necrosei os 2 tornozelos e o osso da mão. Está bem relacionado ao osso, né? Isso tudo, porque assim, quando a gente pensa, né, numa doença, né, como falou, né, da questão antifosfolipídica, da trombose, a gente começa a entrar naquela zona de pensamento assim, e agora? Porque tem o cordão umbilical, tem uma criança crescendo, a gente precisa desse sangue ali, viscosidade certa, na qualidade correta, né? E correu tudo bem. Você fez o acompanhamento. E aí, agora eu vou voltar lá para Maria Caroline. Como é que fica isso? Porque assim, ela faz muita necrose óssea e foi tudo bem com a gestação, graças a Deus, né? A Estela está aí.
caramba, como é que está seguindo essa pesquisa agora? Como é que vocês estão raciocinando isso e tentando dar, que aí daqui a pouco eu volto para a Cíntia, o conforto a ela diante disso tudo? Que desafio. E você falou que você quer coisa fácil. Assim, a doença da Cíntia realmente é desafiadora, porque assim, a doença que ela tem, provavelmente ela não lê o livro, né? A gente brinca isso quando a doença não lê exatamente o livro, ela não segue exatamente todo o contexto. Pensando na síndrome de corpo fosfolipídio, geralmente a manifestação mais comum que a gente vê, na verdade, são perdas gestacionais, né? Na gestação, a gente costuma ter muita intercorrência, o que fala um pouco contra que a Cíntia não teve, mas isso ainda assim não exclui o diagnóstico. Tá? Certo. Inclusive, existem alguns relatos na literatura sobre isso, que não é obrigatório você ter necessariamente intercorrência na gestação. Então, sim. E fora isso, como a gente já falou, assim, o corticoide, a gente sabe que o uso de corticoide cronicamente pode também estar associado a quadros de osteonecrose, mas a gente não... Assim, a história da Cíntia é muito pobre em relação a isso, que ela só usou durante o tratamento do Steven Johnson. Então, a gente foi assim, fazendo meio que o checklist, fazendo vários tipos de exclusões mesmo, de outras causas. Fizemos um painel para ela para trombofilia, se ela poderia ter algum painel, algum que tivesse alguma predisposição, veio tudo negativo. Então, assim, o caso da Cíntia então, é um desafio para a gente. A gente ainda não tem esse diagnóstico fechado. Recentemente, a gente fez até infusão de uma medicação para tentar dar um pouquinho de conforto no caso da dor para ela. Mas ainda assim, a gente não conseguiu interromper o ciclo das osteonecroses. Recentemente, ela teve 2 novos episódios, um aqui na região da mandíbula e outro na região cervical. Então, assim, é um desafio. É um desafio que eu acho que é multidisciplinar. Eu acho que não está só no endocrinologista, não está só no reumatologista, eu acho que é uma junta médica aí. A gente está atrás, estamos atrás, tentando buscar esse diagnóstico. Não, eu estou aqui com a Cíntia está um pouquinho emocionada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper agora para você se recompor, para a gente poder conversar, para você ficar bem. O programa é seu, o momento é seu mesmo, tá? Não tem que pedir desculpa não, isso faz parte mesmo. E daqui a pouco a gente vai voltar, tá legal? Você aí de casa, eu vou interromper daqui mesmo, tá bom? Vamos para o nosso intervalo comercial, a gente volta já já. E agora nós vamos continuar aqui com a história da Cíntia. Cíntia, conta para mim aqui. A gente está conversando e outras necroses, né, ósseas começaram a acontecer em pontos totalmente diferentes. Como você hoje lidar com isso? Quantos anos tem a sua filha, Estela? A Estela tem 1 ano e 5 meses. Tá. Como é que você lidar com isso? Porque você tem que administrar a Estela, você tem que administrar as necroses que vão acontecendo nos seus ossos e você tem que administrar o emocional, o equilíbrio da Cíntia dentro disso tudo. Como é que você lidar com isso? Como é que é hoje a sua mente, o seu corpo, o seu dia a dia? Então, hoje eu conto com uma rede de apoio, que é a minha mãe, a minha irmã, e alguns amigos também que me ajudam nesse cuidado com a Estela, mas basicamente a minha mãe está ali comigo 24 horas do dia, porque hoje eu estou impedida de pegar a Estela no colo devido à osteonecrose que eu tive na coluna cervical, na C1. E aí, conversando com a reumatologista, ela me orientou até a próxima consulta a não pegar peso de jeito nenhum. Perfeito. Então, hoje eu conto com essa rede de apoio. E para a questão da minha saúde mental, eu, em 2019, comecei a fazer artesanato, aprendi sozinha, vendo vídeos no YouTube, e isso tem me ajudado. Eu perguntei para os médicos se eu poderia fazer, se não ia ter nenhum problema em relação à necrose nos ombros. Eles disseram que estava tudo bem, que eu poderia fazer, e isso hoje vem me ajudando também a ter saúde mental, e além de ser uma nova fonte de renda, eu estou estudando sobre empreendedorismo. Perfeito. E aí eu redescobri assim, a vida novamente, assim, que é possível viver com dor. Né? E é possível mesmo, né? Sim. Maria Caroline, só para a gente finalizar aqui, quais são agora os próximos passos em relação à Cíntia? Quais são as perspectivas de vocês? O que tem, se tem algo novo? Como é que está esse caminho? Então, a nossa ideia atual, tá? A gente vai, às vezes, esses anticorpos para essas doenças, elas podem ser inicialmente negativos e o passar do tempo é que eles começarem a ser positivos. Então, assim, a gente vai continuar na investigação, solicitando os anticorpos. Uma das ideias agora iniciais é a gente começar, nem que seja leve, uma anticoagulação para ela, um AS, tá? Porque como a gente está pensando em doença, numa doença que leva a esse micotrombos,
pode ser que o AS possa ser interessante para ela. Tá? Então a gente vai seguindo atrás de um acompanhamento multidisciplinar. O caso da Cintia é multidisciplinar, eu acho que engloba aí várias especialidades, desde o reumato, ortopedista, o endócrino, para a gente tentar. Ela já passou, inclusive, está em acompanhamento com a genética também lá da UERJ, da universidade, para a gente tentar realmente aí juntos um melhor. E algumas doenças são assim, às vezes precisa de tempo para diagnóstico, para ela poder ficar mais florida. Apesar da doença dela ser muito florida, né? Que é uma osteonecrose em vários sítios diferentes, em termos de diagnóstico, de critérios diagnósticos, dosagem dos anticorpos, ela é pouco florida, são todos negativos. Mas pode acontecer com o tempo eles irem positivando, e isso indo dando mais pico para a gente. Perfeito. Maria Carolina, eu queria te agradecer pela presença, pelas explicações, pelo acolhimento, pela simpatia, pelo carisma que você destilou aqui pra gente hoje. A Cíntia estava falando que ela se sente muito bem acolhida, muito bem protegida por vocês. Muito obrigado por ter tirado aí um pouquinho da sua correria, um momento para estar com a gente, tá? Agradecemos demais, vamos colocar aqui o seu contato, que as pessoas merecem conhecer você, merecem conhecer essa competência, merecem conhecer esse trabalho, viu? Eu que agradeço lá o ambulatório da UERJ, a gente absorve esses pacientes, principalmente esses casos muitas vezes associados a doenças raras, então a gente tem um ambulatório com um foco muito grande, tanto obviamente das doenças mais comuns, como esse ambulatório que a gente tem que é conhecido como ossos fortes, que é um ambulatório para quem já teve fratura por fragilidade, fratura de fêmur, fratura de punho, e essas outras doenças que são doenças menos comuns. Perfeito, muito obrigado, viu? Bom trabalho aí para você e sucesso. Nosso programa está de portas abertas sempre. Obrigada a você. Tá, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos lá, Cintia, eu queria saber uma coisa de você, antes da gente entrar no nosso momento final. Aonde a Cíntia quer chegar? Eu gostaria de realmente, assim, poder passar essa força que eu adquiri nesse tempo todo para as pessoas, assim, e mostrar realmente que é possível mesmo, porque a gente ganha uma sentença de que a vida é triste com dor, né? Porque ninguém merece viver com dor, foi o que você disse. Sim. E as pessoas acham que é triste, assim, e eu vivo uma vida muito feliz, e graças a Deus, porque eu tenho essa rede de apoio, mas eu vivo uma vida muito feliz e eu quero poder passar isso para as pessoas, através do meu trabalho também. Então, isso me deixa contente, assim, poder estudar novamente. Eu pude pensar em estudar novamente, entendeu? E mesmo que a área seja uma área totalmente diferente da área que eu atuei como enfermeira, eu quero poder estudar gestão, eu quero poder crescer, eu quero poder sorrir mais, poder brincar mais com a minha filha e viver momentos alegres, mesmo dentro desses momentos ruins e tristes, sem diagnóstico, com dor, enfim. Exatamente. Eu acho o seguinte, a sua doença é uma das poucas vezes nós tivemos pessoas aqui, no Você Bem Melhor, que não tinham diagnóstico. A gente está falando da osteonecrose, mas a osteonecrose é algo que acontece com você, mas não é o seu diagnóstico. É um dos, né? Você tem Steven Johnson, você tem a osteonecrose, mas assim, Cíntia, na vida tudo que a gente quer ter é certeza, mas na verdade a gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza nem de como é que vai ser o nosso amanhã, a gente não tem certeza nem de como vai ser quando a gente sair daqui. E você é um exemplo de que, como a gente estava falando aqui no intervalo, você quer ter uma doença? Quero. Eu quero ter a doença porque eu preciso ter um norte. Porque tem pessoas que falam assim, existe o benefício da dúvida. No seu caso, a dúvida não tem benefício nenhum. Você quer ter a certeza, porque por mais dura que seja a certeza e o seu diagnóstico, você sabe o que fazer. Você sabe até o que não fazer, você sabe o que esperar e o que não esperar dali para frente. Mas assim, o seu problema, a sua doença que ainda não tem nome, ela é uma caixinha de surpresa todos os dias. E foi o que você falou, eu tenho que aprender a lidar com a dor. Estar bem melhor e estar curado não significa você estar totalmente sem dor.
significa você saber o que você tem, significa você ter a cabeça boa como você tem para falar assim, eu tenho dor, mas eu sou feliz, mas eu estou bem. E a gente presenteia vocês exatamente com aquilo que traz a sua rotina, o seu dia a dia, que é um livro de memórias. Mas é um livro que a gente dedica ele a você sempre em branco. A sua vida, o seu diagnóstico, que não tem nome, é algo em branco. O que vai ser da Cíntia amanhã? A gente não sabe. O que vai ser do Rodrigo amanhã? O que vai ser da Maria Caroline amanhã? Então, assim, que os seus novos dias de hoje em diante possam ser descritos aqui com a alegria que você disse que você tem e que você demonstra, com essa calma, essa tranquilidade que você tem, porque eu tenho certeza que tudo que você precisa nesse momento é ter equilíbrio. Equilíbrio para saber que a dor ela vai chegar em algum momento, equilíbrio para saber que uma notícia de uma nova necrose pode acontecer, mas que você vai ter que lidar com ela da melhor maneira possível, porque ninguém nasce para ter dor e ninguém nasce para ser infeliz. Então a gente tem que trazer essa irmã, como Francisco de Assis falava, a irmã dor, porque ela está te ensinando alguma coisa, né? Por mais dura que seja. E que você possa com ele escrever aqui com a Estela novos capítulos, uma nova história, que os seus sonhos eles possam se realizar e que o seu foco seja sempre o que a gente precisa e as pessoas de casa precisam aprender. Seja sempre ser feliz, sem passar por cima de ninguém, né? Sem querer nada dos outros, sem prejudicar as pessoas. Você quer ser feliz. Então que você encontre a sua felicidade, que você encontre o seu diagnóstico, que você consiga não precisar mais lidar com isso, mas que você possa falar assim, daqui para frente eu sei que tudo vai se resolver. Mas o que você tem hoje já é o suficiente para começar a resolver tudo. Que é o equilíbrio, que é a força de vontade, que é essa tranquilidade que você passou para as pessoas de casa. Você é um exemplo de força, você é um exemplo de que tudo está bem quando a gente quer que fique bem. Sim. Você conseguiu um milagre, não só da gravidez, que é um milagre para toda mulher, mas você conseguiu o milagre de manter essa gravidez até o final sem saber o que você tinha. Isso significa que a única coisa que você tem aí dentro é amor. É amor por si mesma, é amor pelo próximo. E eu não tenho dúvida que em algum momento isso vai acabar. Porque você merece isso. A gente que está em casa, às vezes, sofrendo com uma doença, a gente merece a melhoria. E eu acho que você já aprendeu o que você tinha que aprender com essa doença. E você trouxe isso para a gente hoje. Eu não tenho dúvida que ela vai passar. Eu não tenho dúvida que você vai melhorar. Eu não tenho dúvida de que o seu diagnóstico final está muito próximo. Mas quem vai dar o tratamento certo é você. Então, que esse seu amor possa transbordar, porque a nossa mente, o nosso coração e o amor que a gente tem por nós mesmos, ele é capaz de nos curar. Então, assim, e se também não chegar ao seu diagnóstico, mas você ficar bem melhor e você conseguir se curar, também está valendo, porque o que a gente tem transbordando além do amor é Deus dentro de cada um de nós. Que o seu Deus possa brilhar cada vez mais do jeito que ele está brilhando hoje. Muito obrigado por você vir aqui. Você falou que você faz o tratamento com ela na UERJ, você faz no INTO, então vamos pedir sempre o pessoal da UERJ, o pessoal do INTO, por favor, deem mais atenção, aprofunde, porque as pessoas têm dor e elas merecem ser curadas. Então, dê um pouco mais de atenção, busque e encare esse desafio como o desafio da sua vida, para se provar como um bom profissional e para mostrar por que você seguiu aquela carreira, por que você está nessa. Cíntia, mais uma vez, obrigado. A você de casa, muito obrigado. Você Bem Melhor de hoje fica por aqui. Semana que vem, nós vamos ter mais uma grande história para mostrar para vocês de casa que é possível, sim, viver bem melhor. Fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau.